Então, assim, vamos falar de crescimento. Beleza, vamos falar de crescimento. Mas está fazendo o básico para a gente começar a trabalhar, começar a pensar em crescimento? O primeiro ponto do básico para mim é ter indicadores claros. Então, entender o meu cliente na ponta, através do meu time, para mim é o melhor cenário. E aí, construir as ações necessárias e errar de maneira pequena e errar rápido, até que eu consiga acertar. E aí, quando eu conseguir acertar, eu escalo isso. Seja bem-vindo a mais um podcast do Play Growth, podcast que a gente quer falar com você sobre crescimento de empresa. Por isso o nome Play Growth, né? A gente fez uma brincadeira com o nome Playground, que é o parquinho que a gente quer convidar você para jogar com a gente, que é o jogo do crescimento. E para a gente falar de growth, a gente está conosco aqui na mesa Francine, que é nossa sócia na C3D Web. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês hoje para falar aí dessas estratégias de crescimento. Iago Vilaça. Vou mudar o meu, né? Que é a Fran usou. Ela pegou, né? Ela falava tudo bem, agora ela pegou seu Pegou o jeito. meu, mas eu vou falar uma frase que eu gosto muito, que é tudo certo para dar certo. Para mais um podcast a gente aqui no Play Growth. Ok. Vambora. Muito bem, gostei, pessoal. Gostei, vou imitar essa na próxima. Oxi! Caramba, você vai tendo que usar muita criatividade toda vez. Vamos desenrolar e fazer o quê? A gente nós três só aqui, sem entrevistados de fora, os três hosts, para a gente fazer um podcast para falar no geral o que é growth. Na sua visão, Iago, na sua visão, Fran, quem começa aí? Mulheres primeiro. Eu ia falar, dá um start na sua percepção pra gente, Aí, pra você guiar. Vou jogar um dela na sua... boa. O pessoal está falando bastante de growth hacking, né? Eu acho que o livro dos seus, que ele começa ali falando de growth hacking, que pegou muito e todo mundo começou a querer buscar hacking de crescimento para empresas, né? Que tinha um jeito pejorativo que o pessoal falava, hack, o que é? Uma coisa errada, uma coisa legal? Não. É um atalho, encurtar um caminho, né? Por isso hack. E isso pegou muito nas empresas, que a gente queria um crescimento rápido. Então, Alex, me dá uma dica para minha empresa crescer rápido. Eu acho que a gente começou ali, mas acho que isso deu uma evoluída para algo que seria não um growth hacking, mas um growth marketing, que olhar para a empresa de uma forma mais geral. Eu adoro isso. Olhar para a empresa não só o marketing, não só vendas, não apenas RH, olhar a empresa como um todo. Mas aí a gente também está num processo de amadurecer isso nas empresas, porque falar de growth e falar de growth marketing, eu acredito que tem que mudar a mentalidade do jeito que as empresas fazem ações. Nós temos que estar muito mais aberto a criar testes. É uma mentalidade, é um jeito de crescer onde eu penso numa hipótese. Então vamos supor, eu acredito que se a gente lançar um produto de entrada, a gente está com muita dificuldade de vender esse produto, vamos criar um produto de entrada para ver se a gente consegue criar uma range maior de preço, fazer com que as pessoas conheçam a nossa marca entrando por esse primeiro produto e depois a gente faz um upgrade, vendendo o próximo plano, que na verdade é o que a gente quer vender, o próximo produto. É uma ideia legal? Como que a gente executa isso? Então, falar de growth é falar de criar uma metodologia para fazer com que a gente documente os indicadores antes, documente as ações, quais foram os indicadores das ações, e se de fato isso melhorou o indicador X ou Y. Então, é criar um laboratório. Então, acho que isso, o Growth Hacking continuou. É criar uma forma de crescer, ok, growth, mas onde eu quero testar se apenas mudando uma variável, ou seja, criando um produto um pouquinho mais barato de entrada, será que isso vai melhorar a minha receita no final do ano? Então, quando a gente fala de growth marketing e pensar assim em growth de uma forma mais geral, quais alavancas eu preciso mexer no meu negócio que poderiam causar um impacto positivo de crescimento, né?
Eu achei legal o que ele falou, até anotei uma coisa que eu acho que se a gente parar para analisar o growth, a gente poderia dizer que é garantir o aprendizado por meio de sucessos e tropeços, né? E através desses aprendizados que você vai tendo, que nem você falou sobre os indicadores, é realmente usar esse aprendizado para realizar novos testes. Então, eu acho que o growth ele vem para trazer uma pitada de pensamento inovador também, né? Você não acha, Iago? Porque você precisa sair daquela zoninha de conforto, porque uma das primeiras coisas é concentrar esforços na principal alavanca da sua empresa ou no principal problema da sua empresa, para você começar a mexer nela. Aí você tem que realizar vários testes. Você tem que pensar em melhorias e o que você vai priorizar, você tem que definir também. Tudo é feito através de processos, como você falou, e mexendo nas alavancas. E saber que você vai ter tropeços, você vai ter sucesso. E aí, realizar novos testes. Então, eu acho que estratégias de growth também tem que ter uma mudança de mentalidade, você não acha, não? Eu concordo, totalmente. Quando eu penso sobre esses termos, né, eu sou muito praticante do arroz com feijão. Então, assim, vamos falar de crescimento. Beleza, vamos falar de crescimento. Mas está fazendo o básico para a gente começar a trabalhar, começar a pensar em crescimento? O que seria o básico na sua visão? Boa. Então, o primeiro ponto do básico para mim é ter indicadores claros. Então, se por exemplo, eu estou falando de uma empresa que envolve o setor comercial, será que esses indicadores comerciais estão claros? Por exemplo, será que eu sei qual que é o meu custo de aquisição de novos clientes? E aí, olhando para esse custo de aquisição, eu sei quanto eu consigo colocar em mídia para escalar esse processo? Mas aí a gente volta lá no arroz com feijão, no básico, que é, não sei quanto que é o meu CAC. Então, eu gosto muito do conceito, eu acho que faz muito sentido o conceito. Tem um quê de inovação que eu acho que é excelente, mas se o básico não estiver acontecendo, não faz sentido a gente olhar para isso. É que nós que somos de marketing, a gente sempre vem com esse mesmo discurso. Cara, vamos olhar o teu CAC, vamos ver o LTV, vamos ver o quanto você poderia pagar por um novo cliente. Cara, esse é o arroz com feijão. Exato. A gente tenta ensinar isso para os nossos clientes. Se você ainda não sabe o que é CAC, o que é LTV, isso daí é a lição número 0 que você precisa aprender, porque vamos supor que você vende um serviço que custa R$500, mas esse novo cliente, ele usa esse mesmo serviço seu, sei lá, fazer a barba. Você tá com a barba bacana. É uma boa. Dá para você puxar um exemplo, né? Nessa situação de fazer barba. Existe um serviço de assinatura, por exemplo. Então, vou lá no salão, né, no barbeiro, e aí eu contrato esse serviço de assinatura e eu pago, sei lá, R$150 mensais para poder deixar o cabelo e a barba alinhados. Vamos pegar esse. Esse é um exemplo. Se você gasta R$150 mensais em média, um novo cliente na sua barbearia que tem assinatura, 150 pau por mês, concorda que é 1.800 no ano? Sim. 1.800 no ano de receita, em média, que um novo cliente te dá. Bom, beleza. Concorda que se você gastar 1.800 para ganhar um novo cliente, deu 0 a 0? Sim. Bom, não tá bonito, mas no segundo ano, você consegue já começar a ter lucro com esse cara. E se esse cara te indicar alguém? Aí o segundo, aí já começa você entender o que é CAC e o que é LTV. Eu posso pagar... Estou colocando aqui um exemplo, tá? Até R$1.800 para um novo cliente usar meu plano de assinatura de barbearia, tá tudo certo. Então, se eu gastar R$18 mil de Google Ads e conquistar 10 novos clientes, eu vou conseguir escalar o meu negócio? Cara, não tá legal. Quanto mais você conseguir diminuir esse CAC, que está muito alto, 1.800, mas se você falar assim, cara, eu estou disposto a gastar R$900, o cara demora 6 meses, mas esse dinheiro volta para mim, no 7º mês eu começo a ter lucro, ótimo, eu tenho que aguentar esse cash flow aí, eu tenho que aguentar esse fluxo de caixa, mas eu gasto 9 mil de Google, consigo colocar 10 clientes por mês na base e agora, Alex, agora estou entendendo o jogo. Aí aquele cara que nunca teve coragem nem de gastar R$1.000 de Google, ele começa a entrar no jogo do crescimento. Mas growth, eu acho que é mais do que isso. Com certeza. Aí é o arroz com feijão, né? Mas, por exemplo, só de ter essa clareza, aí eu já consigo entrar no que a Fran falou de inovação. Então, por exemplo, eu sei que esse formato de assinatura para uma barbearia faz sentido.
Mas aí eu consigo olhar para outras frentes em que eu consigo fazer o meu cliente gastar mais comigo. Então, por exemplo, se eu for continuar usando o exemplo da barbearia, para mim faz sentido oferecer outros serviços além de barba e cabelo. Faz sentido eu vender alguns outros produtos físicos. Então, nessa visão, eu consigo conectar esse lado, essa preocupação de crescimento, né, com os indicadores que estão claros para mim. E aí você escalonou o negócio dele, né? Porque afinal de contas, para ele realizar o serviço de barba e bigode, ele precisa de mão de obra. Agora, não existe, acho que, um produto mais rentável no mundo do que cosmético, né? Então, cosmético para barba, por exemplo, ele compra por 1, vende por 2, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Então, ele vai ter uma lucratividade alta, sem precisar aumentar a questão operacional do serviço dele. Então, aumentando o ticket médio, isso é um crescimento inteligente, com o básico, como você acabou de falar, né? Não entra numa estratégia de growth, mas é uma forma dele começar a alavancar o negócio dele, mexer na primeira alavanquinha ali. Exato, por isso que eu falo do básico. Tá fazendo o básico? Pô, a gente, sei lá, 5 minutos de conversa, a gente levantou uma série de soluções para um negócio que a gente nem domina, né? Que é uma barbearia. Que é uma barbearia, que a gente tá chutando aqui. Mas quando a gente fala de crescimento empresarial e a gente quer envolver o marketing e aí fazer um growth marketing, aí a gente já tá falando de outro jogo. Por quê? Porque eu tenho noção dos meus indicadores básicos e aí eu vou entrar com pontos principais focados ali no lado do marketing. E aí eu vou conseguir alcançar o que a gente está falando de crescimento empresarial mesmo, de growth marketing mesmo. E aí eu vou realmente mexer nas alavancas certas para poder entender toda a jornada do meu cliente, desde o momento que eu tenho o primeiro contato com ele até um possível motivo de churn. E aí se eu entendo essa jornada toda, aí de novo, eu sei quais alavancas eu vou mexer. E aí, para mim, assim, nessa construção, o primeiro ponto é definir indicadores claros. Excelente. Indicadores claros. Lição número 1. Saber qual que é o meu CAC, qual que é o meu LTV, quais são os produtos que eu estou vendendo, qual esteira de produtos eu tenho, né? Que se o cara entrar na minha esteira, comprando uma caneca, eu consigo vender uma tampinha para apoiar a caneca, eu consigo vender depois outros produtos para esse mesmo cliente, mas sem sombra de dúvida, esteira de produto, ou o pessoal gosta de falar de escada de valores, para quem é prestação de serviço, escada de soluções, o cara entra por um produto e depois começa a consumir outros. Mas se a gente for levar mesmo, eu acho que aí ainda é só marketing, na minha visão. Porque às vezes, vamos supor, a empresa já gasta 20 mil de mídia paga por mês. Já gasta. Já testou o Google, já sabe que o Google gera 50 leads, já sabe que o Instagram gera 30 leads, já enfiou isso no CRM, já tem as taxas de conversão. Ele sabe que a cada 20 mil de mídia, ele gera 100 leads que fecha 30 vendas. Parece-me que quando a gente fala em growth, talvez não seja mais ficar tanto gastando energia para diminuir CAC. De repente, se ele olhar para o mercado todo, ele fala, cara, eu estou gerando aqui um cliente a R$1.000, um novo cliente a R$1.000. Ele tem que botar um esforço tão grande para diminuir esse de 1.000 para R$600, que às vezes ele poderia falar, deixa o marketing assim, eu estou vendo uma oportunidade um pouco melhor de crescimento se eu melhorar as taxas do meu time de vendas. Então talvez a alavanca de crescimento não esteja no marketing, esteja em melhorar as taxas de venda do comercial. Aí eu começo a achar que nós estamos entendendo o que é growth. Deixa eu olhar um pouco para o comercial, quais são as taxas do comercial? De repente eu vejo que está legal. Eu teria que fazer um esforço muito, muito maior para melhorar as taxas do comercial. Talvez a alavanca de crescimento da minha empresa não esteja nas finanças. Talvez eu estou ficando sem margem, porque eu estou com marketing legal, eu estou com comercial legal, mas eu não soube precificar o meu produto. Eu ia falar isso para você, porque na verdade, para mim, quando eu vejo o termo growth, eu já começo a pensar assim, a gente modelar a forma mais simples de testar e realizar um teste. Então, vai gerar muito esforço diminuir o custo de aquisição de leads na ponta ali do marketing.
Bem, deixa como está, estou conseguindo converter, estou conseguindo gerar venda, vamos para outro ponto. Preciso otimizar a taxa de conversão do meu vendedor, né? Meu vendedor hoje fecha 20% dos contatos, eu quero que ele feche 30%. O que eu tenho que fazer? Muito esforço. Às vezes, o problema dele está na produção. Sim. Exemplo, ele é uma grande confecção, de uma grande marca. Ele tem catálogo... Nós temos clientes assim com esse perfil. Ele tem um catálogo que é da linha de verão. A loja vai comprar a linha de verão até um determinado mês. Vai chegar num determinado mês, ela não compra mais. Se a sua produção atrasar, o que você faz com aquele estoque? Então, talvez... Você vê que a sua alavanca de crescimento A sua alavanca de crescimento pode estar na sua produção. Então, quando você pensa em growth, você não pensa só em marketing, né? Quando a gente pega a estratégia de growth marketing, sim, é uma visão ampla do marketing para ver onde está o problema e ver, né, auxiliar ali o cliente a encontrar a alavanca necessária para que aumente o faturamento e reduza a despesa. É essa a grande sacada. Mas quando a gente pensa numa estratégia global, eu acho que é realmente modular essa forma mais simples de testar. Por onde eu vou? Aonde tá o problema? Meu comercial vende pra caramba e aí chega a minha produção não entrega. É um problema, né? É um grande calcanhar de Aquiles, né? Eu acho que se a pessoa quer começar a fazer growth, ter uma metodologia poderia ajudar, né? Porque também ir fazendo testes. Teve um dia que eu estava olhando o time fazer testes, ele estava testando muitas variáveis ao mesmo tempo. Testando criativo, testando mudança na landing page, testando público. Cara, mas como é que a gente vai saber o que deu certo nessa mudança que a gente teve, né? Então parece que tem que ter uma metodologia. Eu quero melhorar os meus indicadores no comercial. Então tem que entrar todos os números, tem que entrar certo no CRM, né? O comercial também tem que abastecer esse CRM para eu falar, pô, pera lá, se eu melhorar esse gargalo aqui, pô, a gente está demorando demais para mandar um orçamento, se a gente diminuir um pouco aqui, será que isso não vai impactar no faturamento no final do dia? Então growth é tentar encontrar essas alavancas, que eu acho que já é um desafio, encontrar as alavancas. Sim, com certeza. Escolher uma alavanca. Eu acho que ficar mexendo em todas as alavancas a todo tempo também complica. Escolher uma hipótese. Definir uma metodologia, como que nós vamos testar? Como isso vai ser documentado? Quem vai olhar esses números? Quem vai comparar com o antes? Quem vai falar, opa, houve uma melhoria assim? Porque às vezes você pega um time de marketing que eles falam, poxa, precisamos melhorar o e-commerce. Só que depois aquilo se perde. Olha, a gente fez um teste, Alex, pô, tinha que melhorar isso no e-commerce. Mas quando você manda isso para uma plataforma, não é implementado essa melhoria. Quer dizer, quem é que vai fazer? Quando vai fazer? Quem vai supervisionar? Quem vai depois comparar os números para falar, cara, isso daqui melhorou 8%. A nossa taxa de conversão saiu de X para X mais um pouquinho. Eu acho que aí nós temos uma barreira. Porque o gestor brasileiro, ele tem que ser mais conscientizado. O nível de maturidade de falar, cara, nós vamos demorar 3 meses para fazer um teste real entre o marketing e vendas. Será que o mercado está preparado para isso, Iago? Olha, é uma pergunta difícil. Recente eu tive uma reunião me pedindo para poder apresentar um plano de crescimento mesmo. E eu falei, beleza, 6 meses é o tempo que a gente precisa para poder implementar e a gente conseguir fazer uma série de testes e te dar um parecer assim real sobre o que está acontecendo. E aí a pessoa entrou em desespero na reunião. 6 meses? 6 meses, cara. Que absurdo. 6 meses? 6 meses eu não sei nem se eu vou estar aberto. Aí eu falei, tá, mas você tá com um negócio rodando. A gente tá falando de, num período de 6 meses, por exemplo, entra Natal. Se eu for puxar aqui esse próximo semestre, entra Natal, entra Ano Novo. Mês que vem a gente tem Black Friday. Então, peraí, não dá para eu comparar esses 6 meses do final do ano com 6 meses de janeiro, né, no caso, até junho ali. E aí, pô, mas você vai precisar de 6 meses? Eu falei, é lógico, 6 meses. Então, assim, a gente tem
questão de resultados rápidos, de certa forma, com marketing, do tipo, coloquei grana na campanha, caíram novos leads, que às vezes a galera esquece que quando a gente fala de negócio, a engrenagem ela demora um pouco mais de tempo para poder girar. Até para você ver a qualidade desses leads. Exato. Então, se você está vendendo um RP que custa 1 milhão para implantar, o ciclo de venda vai quantos meses aí de negociação, né? Esse é outro ponto. O cara fica negociando com a sua empresa 8 meses para fechar contrato. Então, quanto tempo também demora, né, para cada tipo de negócio? Mas se vocês fossem pensar em algo para ajudar a nossa audiência, você que está nos ouvindo, Alex, eu quero desenvolver essa mentalidade na minha forma de olhar os negócios. Por onde vocês começariam? Eu tenho uma coisa que eu acho que poderia ajudar. Eu acho que quando você não consegue desconectar para analisar o seu negócio de fora, você precisa de uma ajuda. Você precisa de alguém. Seja um consultor, um mentor, um profissional, alguém de fora que consiga identificar onde está o problema. Porque muitas vezes você, dentro da operação, você fica com aquele vício e você não consegue enxergar aonde começar. Porque precisa encontrar a primeira alavanca a ser mexida. Então, qual é que eu vou testar? E como você falou, se não tiver indicadores iniciais, e novamente a gente sempre fala isso, e não souber aonde você quer chegar com aquilo, o teste não serve para nada, né? Se eu vou mexer na equipe comercial e falar, eu quero subir de 20% para 30% o número de conversões em venda, eu tenho uma métrica, eu tenho um alvo. O que eu preciso fazer para chegar até lá? Tenho que fazer isso, treinar a equipe, entender melhor de produto, trabalhar com mix de produto. O que eu tenho que fazer para chegar nessa conversão? Agora, se eu não tenho essa visão, eu preciso de um profissional aí para vir de fora e nos ajudar, seja uma agência, seja um profissional, um consultor, seja um mentor, seja até um gerente ali que vai entrar de fora para conseguir enxergar o cenário e poder ajudar. Eu acrescentaria, eu tentaria ver o que eu posso fazer da minha operação, no sentido de quais ideias a minha operação tem. Então, especificamente, se eu me colocar na posição de um gerente e eu tenho um time que responde para mim, eu quero ouvir o time. Porque eles vão ter uma sensibilidade com relação ao meu cliente que eu vou ter perdido, se eu estiver no processo só focado ali na parte da gestão. Então, entender o meu cliente na ponta, através do meu time, para mim é o melhor cenário. Porque, por exemplo, quem fala isso muito bem, deu um exemplo muito bom, foi a Cristina Junqueira, né, do Nubank. E ela fala exatamente sobre isso, sobre a facilidade que ela proporcionou para os clientes do Nubank, através do feedback que os próprios clientes dão. Então, se eu consigo acelerar esse processo de trazer um feedback e implementar de maneira rápida, eu gasto menos energia pensando numa solução, gasto mais energia executando uma solução que os meus clientes pediram, desde que aquilo seja rentável para o negócio. Como que eu sei se é rentável ou não para o negócio? Aí volta no que a Fran falou de novo, que é teste. Então, posso tirar uma parcela da minha operação, fazer um teste com uma determinada quantidade de clientes e ver se aquilo ali vai me trazer um retorno positivo. Em cima disso, eu consigo escalar isso para o resto da minha operação, né, e aí construir as ações necessárias e errar de maneira pequena e errar rápido, até que eu consiga acertar, e aí quando eu conseguir acertar, eu escalo isso. Tem uma outra percepção que a Amazon trouxe para mim, e aí tudo que eu faço agora eu considero isso. Numa conversa com um gerente, ele falou comigo, estou montando um sistema de folgas para que as pessoas elas consigam tirar folgas alternadas dentro da operação. Eu falei, genial. Mas eu tenho uma dor, e a Amazon, todas as vezes que eu levanto uma solução, a Amazon me cobra a mesma coisa, que é o quê? Essa solução ela precisa ser implementável numa equipe de 10 pessoas e numa equipe de 300 pessoas. E eu falei, mas por que isso? Aí ele falou, por causa da visão de longo prazo. Então, se eu quero que a minha operação ela cresça, eu não tenho que pensar em crescimento só quando o calo apertar. Eu tenho que pensar em crescimento agora. E aí, na visão de longo prazo, o processo que eu estou construindo agora é um processo que vai ser escalável para uma equipe de 300 pessoas. E aí, nessa construção, a gente consegue pensar em crescimento o tempo inteiro. Consegue pensar em inovação o tempo inteiro. É tirar aquela fábula, né, do empresário. Mas eu sou pequeno, né?
Tem muito empresário que fala assim, você fala para ele, você precisa fazer um planejamento, você precisa ter indicadores, mas eu sou pequeno, né? E tirar isso da mentalidade dele, porque para ele pensar longe, né? Ele pensar que ele pode hoje ter 3 funcionários e amanhã 300, né? Então tem que... E eu acho que é pior. Se é um empresário pequeno, ele é a pessoa que precisa ainda mais fazer isso. Porque o empresário pequeno é o que mais tem chance de quebrar. Sim. E que os erros, eles vão cobrar mais caro ainda. Então, se eu tô falando de um negócio ali que tem um faturamento abaixo de 100 mil, se o meu time comercial, ele erra por 3 meses, não coloca novas receitas dentro do... Eita, não coloca novas receitas dentro do negócio. E aí, nesse processo de construção, eu não tenho caixa, pronto. Aí tá feito a besteira. Aí o dono, o sócio, né, ele vai ficar noite sem dormir, vai brigar com a esposa, não vai dar atenção pros filhos. E aí pronto, tá feita a Eu bagaça. acho que você falou uma boa. Eu acho que se a empresa se ela fatura menos de 100 mil por mês, tem algumas alavancas que estão muito mais próximas, que eu acho que ele tem que deixar muito bem esticada. Vendas e marketing. Porque, tem outros problemas que precisam ser enfrentados. Enquadramento tributário, gestão financeira, problemas de RH. São centenas de desafios que o empreendedor precisa encarar. Mas quando você fatura menos de 100 mil, a vendas é uma coisa muito sensível, né? Se não entrou cliente, quanto tempo de vida esse cara vai ter? Qual a capacidade de caixa que ele tem? Se ele trabalhar com uma margem de 20%, nós estamos falando que esse cara, ele gera 20 mil de caixa só no mês, né? Então, onde que ele vai colocar o dinheiro dele? Se ele tem que tirar o prolabore, se ele tem que pensar no lucro dos sócios, se ele tem que pagar a folha, pagar as despesas. Então, se você tem lá 10 mil de margem, cara, Alex, eu só tenho 10 mil de margem. Por onde eu começo? Qual alavanca? E você está no momento de crescer, eu arrisco esse cara tem que apertar, bem apertado, estressar bem marketing e vendas. Não sabe por onde começar? Começa no Google, cara. Começa no Google. As pessoas procuram a sua empresa no Google, procuram o seu negócio no Google. Alex, mas está muito caro. Eu vou gastar quanto? Cara, começa aí. Vamos ver o que o Google entrega. Trabalhamos 6 meses, 1 ano. Você começou a sentir já o gostinho do crescimento. Aí vamos para o LinkedIn, vamos buscar outros canais de aquisição, vamos colocar mais um cara de vendas. Opa, agora com 2 caras de venda, vamos implantar um CRM. Eu acho que dar essa visão para o gestor da pequena empresa pode ajudá-lo, né? Eu acho que você falou uma coisa que é fantástico. Eu sempre falo para alguns amigos, né? Às vezes vão, vou abrir uma empresa, vou começar a trabalhar com tal serviço ou com tal produto. Eu falo, gente, primeira coisa, se estabelece no Google Meu Negócio, uma ferramenta gratuita do Google. É uma ferramenta que pode te ajudar bastante, principalmente no raio, né, da onde sua empresa, dependendo do seu segmento, no raio da sua empresa. E é o básico que você tem que ter, é o mínimo que você tem que ter. Quero vender caneca, Alex, será que vai dar certo? Começa no Mercado Livre. Começa. Você conseguiu faturar 100 mil por mês lá no Mercado Livre? Opa, vamos começar a estudar uma plataforma, vamos melhorar o branding. Faz sentido? Tem muitas formas, né, de começar, né? Sim, com certeza. Eu gosto muito desse caminho que o Alex falou, né? Que você falou, por exemplo, do Google Meu Negócio. Todas as vezes que tem um nicho que é muito específico, a primeira coisa que eu olho é livro de pesquisa daquele negócio no Google. Primeira coisa, antes de construir qualquer estratégia, eu vou lá e palavra-chave no Google, quero saber qual que é o índice de pesquisa daquele negócio. E a galera perde muito isso. Tipo assim, às vezes a pessoa está disputando palavra-chave R$3, R$5. E aí, uma estratégia de marketing que podia estar rodando com um orçamento mínimo não acontece porque a pessoa não tem noção da dimensão e da quantidade de pessoas que ele pode alcançar através daquele serviço. E deixa de testar aquele canal, né? Então, quando a gente fala de growth, a gente está falando de você ter a mentalidade de testar algo novo no seu negócio. Você que está nos assistindo, nós somos a Play Growth, nesse sentido, ajudar você, sua empresa, a crescer. Nós temos o serviço de marketing digital na agência, está tudo certo, mas deixa eu abrir algo aqui para você. Se você fatura no mínimo R$70 mil e quer ter uma visão do seu negócio, manda uma DM para a gente lá no nosso Instagram,
Play Growth Podcast. Manda uma DM pra gente, eu vou liberar para pelo menos quatro empresas no mês. Dentro desse nosso projeto, você tem um diagnóstico nosso. Você vai preencher um formulário sobre os seus números, o que você tem feito de marketing, o que você tem feito de vendas. A gente tem que entender minimamente o seu negócio, onde você quer chegar. É um formulário meio extenso, não é para qualquer um, mas depois que você preencher bem, nós vamos fazer um mapeamento e vamos te trazer o que nós achamos que há oportunidade fácil para você crescer de uma maneira mais rápida no seu negócio, não vai ter custo nenhum, a gente vai entregar, se você se inscrever aí nessa DM, joga lá numa mensagem pra gente, lá no nosso Instagram, e a gente vai se propor em dar esse diagnóstico para você e até te indicar, cara, caminha um pouco sozinho, resolve esse abacaxi aqui, você já tem uma oportunidade aqui, você já tem bastante cliente, cara, vamos monetizar mais a sua própria base. Olha, acerta isso daqui. Cara, você já fatura tanto? Opa, agora vale a pena você estruturar melhor teu marketing, testar novos canais, acelerar um pouquinho mais o seu crescimento. E eu acho que é um ótimo caminho aí para você que quer jogar esse jogo com a gente, né, Iago? Com certeza, eu concordo 100%. E eu vou aproveitar esse gancho para a gente virar a mesa. Né? A Fran, entre nós, a Fran, especialista em resolver problema sério. Ela é ótima. Quando a gente fala de crescimento e de marketing. Então, assim, a gente falou de algumas coisas que são situações bem aplicáveis para negócios pequenos, né? Então, até uns 100 mil reais ali, tá ok. Mas eu sei que a C3, do tamanho da C3, atende clientes maiores do que isso. Então, a gente até apontou alguns indicadores, mas eu queria puxar no sentido de como que a gente consegue envolver mais soluções, mais canais de aquisição, fora o Google, né, para negócios que são maiores e que faturam, por exemplo, sei lá, 300 mil reais por cima. Nossa, Iago, vai depender muito do segmento, mas normalmente eu sempre falo assim para o cliente, eu falo, olha, vamos pegar o seu negócio, como que é a sua venda? Uma venda simples, uma venda complexa, como que é? Normalmente, empresas desse porte, eles têm uma venda um pouco mais complexa por conta até do ticket médio ser maior. Então, nós temos que tentar encontrar ali a dor do usuário, né, do cliente dele, para a gente poder chamar a atenção desse público, porque esse público ele é difícil de ser impactado também. Se você precisa falar com um cara C-level, né? Muitas vezes... Executivos, onde a gente vai encontrar? Muitas vezes ele não vai atrás da palavra-chave, né? Então, vamos dar um exemplo, você falou. Se eu for no Google e procurar por canecas personalizadas, você pode ter a caneca mais incrível do universo, mas não deixa de ser uma caneca personalizada. Se eu peço uma caneca de um personagem específico, é uma caneca de um personagem específico. Agora, nós temos clientes que têm serviços de um nível que fazem, por exemplo, um painel elétrico específico para um tipo de automação industrial de tal setor. Então, qual problema esse cara resolve? Ele fala para mim, aonde eu invisto? Eu falo para ele, olha, primeiro a gente começa a entender o seu público criando alguns conteúdos que a gente vai analisar se vai chamar a atenção desse possível cliente. Se a gente conseguir atrair a atenção dele, a gente começa a considerar uma forma de fazer ele levantar a mão e falar, viu, quero entender melhor, quero contratar você, eu quero comprar o seu produto, eu quero comprar o seu serviço. E talvez não seja nenhum momento dele comprar aquele produto. Então, ele está numa fase que ele está fazendo uma pesquisa aleatória, mas ainda não tomou a decisão. E aí você tem que nutrir aquele cara de informação para que ele não esqueça de você e você tome uma decisão no final. Então, são muitos pontos. Não é só Google, não é só Facebook, não é só Instagram, não é só LinkedIn, não é YouTube. É muito mais complexo, né? É você desenhar uma jornada desse consumidor esperando que você vai vender para ele muitas vezes depois de um ano. É uma coisa muito louca, mas é uma coisa... Está em vários pontos de contato com ele, né? Está em vários pontos de contato e no final você, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele é de uma clínica de odontologia. Não é uma venda complexa. Você toma uma decisão de se você vai ao dentista ou não de uma forma muito simples. Ou você quer fazer um tratamento, ou de repente você está com dor de dente, né? E ele é um dentista renomado, especialista e tal.
E a equipe de vendas dele dizia assim pra mim, ó, Francine, os meus clientes vêm do YouTube. Os meus clientes vêm do YouTube. E eu falava, gente do céu, mas o YouTube gerando lead? Que loucura, né? Mas na métrica eu olhava os dados e os dados não batiam. Não batiam, cara. Um belo dia elas tiveram um probleminha com a conta, a gente teve que fazer uma transferência, a conta do YouTube permaneceu ativa e a rede de pesquisa Google suspendeu. As campanhas do Meta tinham sido suspensas, porque até foi por uma estratégia que nós fizemos até para ver, né? Vamos aproveitar esse momento e ver qual que é a potência do YouTube mesmo. Acabou. Parou de gerar lead para ele. Imediatamente. Aí eu peguei, comecei a olhar aquele caminho muito louco do Analytics e falei, olha lá. O cara vai no Google, encontra ele. Vai na rede social, encontra ele. Vai no YouTube, assiste o vídeo e liga. Onde você viu, gente? No YouTube. Nossa, aí é todo um outro episódio só para a gente falar de atribuições. Não é uma venda tão complexa. É porque é muito difícil saber a atribuição de cada canal. E às vezes, mas isso é uma estratégia de teste. Quando a gente percebeu que teve um probleminha na campanha, que teve que parar, falou, vamos parar com tudo e ver que raio de YouTube é esse que dá tanto retorno? E aí suspendeu. Mas às vezes, se também não tivesse YouTube, também haveria uma certa queda. Porque o YouTube é a ponta final. Começou ali, mas o YouTube deu aquela coisa. É esse cara que eu quero. Gente, esse papo está muito legal e a gente vai voltar a falar de growth muito ainda. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de dar um like, inscreva-se no nosso canal, dê estrelinha no Spotify. Toda terça-feira a gente está aqui se propondo a trazer um conteúdo legal para você. Espero que você curta e até a próxima.